Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a essa nossa aula falando sobre redes P2P, ou ainda podemos tratar como redes peer-to-peer. Vamos entender bem esse conceito dentro da informática, certo, pessoal? A primeira coisa é saber que esse termo redes P2P ou rede peer-to-peer lembra a ideia de redes ponto a ponto que tem uma arquitetura entre pares. Isso porque cada um dos nós... Professor, o que é um nó? Um nó é um ponto de conexão naquela rede, certo? Então, cada um dos nós, cada um dos pontos de conexão da rede funcionam tanto como computador cliente, como também como servidor. Isso significa dizer que o meu computador, por exemplo, quando ele faz parte de uma rede P2P, quando ele faz parte de uma rede peer-to-peer, esse meu computador ele tanto oferece serviços, recursos, arquivos para a rede, como ele também pode se ocupar de recursos, serviços que são oferecidos por outros computadores da rede. Portanto, em redes P2P é muito importante saber que os nós da rede, quer dizer, os computadores conectados dessa rede, eles vão funcionar tanto como computadores clientes, se ocupando dos serviços, como também de computadores servidores, servindo algum tipo de serviço, recurso, arquivo nesta rede, certo? Aqui eu mostro um pouco essa ideia. Olha ali a ideia, eu tenho diversos computadores e agora eu vou dar a ideia de como funciona essa rede P2P, onde esse computador, por exemplo, pode oferecer serviço para aquele computador lá de cima, como ele também pode se ocupar de recursos e serviços oferecidos por aquele outro computador. Assim como ele também, esse outro da esquerda pode se comunicar com o da direita, o da esquerda pode se comunicar com o de cima, tanto ofertando serviço como se ocupando de serviço. Quer dizer, fazendo a função de servidor, oferecendo serviço, como de cliente, se ocupando desse serviço. Assim como esse também com o de cima, esse que está aqui na esquerda inferior com esse ao lado, esse que está aqui também com o da esquerda, esse outro da esquerda com aquele que está lá em cima, e assim por diante, pessoal. É esse diagrama que eu quero que vocês entendam. Numa rede P2P, numa rede peer-to-peer, nós temos cada um dos nós, cada um dos dispositivos de conexão da rede, podendo se comunicar com os outros dispositivos, realizando, como eu disse, a função tanto de servidor, oferecendo serviço, como de cliente, se ocupando do serviço disponibilizado por aquele computador. Então, um peer quando a gente fala que a rede é P2P, que é peer-to-peer, então vamos imaginar que um peer dessa rede é um nó. O computador funciona como um nó, é um peer, certo? Que forma a unidade fundamental de uma rede P2P. Então, nas redes P2P, cada peer é um nó que oferece ou se ocupa de serviços nessa rede. Bem, uma das grandes vantagens das redes P2P, embora eu vou citar outras aqui, é o que a gente chama de escalabilidade. Porque em redes P2P é muito fácil aumentar as possibilidades dessa rede, aumentar as capacidades dessa rede. Basta colocar mais e mais computadores se conectando nessa rede através de uma rede P2P. Se comparado, por exemplo, a um sistema servidor tradicional, onde para aumentar as capacidades daquela rede que usa o sistema cliente-servidor, a gente obrigatoriamente vai ter que alocar mais servidores para oferecerem mais recursos. Isso se torna geralmente muito caro e dispendioso. O caso da rede P2P, por não depender de servidores específicos, já que cada computador exerce a função de cliente ou servidor, basta colocar mais computadores nessa rede, quer dizer que ela vai ficando numa escala muito maior, podendo oferecer recursos com mais velocidade, mais recursos. Então, ela tem uma grande escalabilidade, é fácil alterar a escala de recursos disponíveis numa rede P2P, certo? Os serviços e dados dessa rede, eles podem ser compartilhados sem a necessidade de um servidor central, caso que eu acabei de informar para vocês. Então, a rede P2P, ela não tem obrigatoriedade de ter um servidor central, porque os serviços podem ficar disseminados nos vários nós, nos vários peers, nos vários participantes dessa rede. Então, a ideia aqui é justamente essa que eu acabei de mostrar antes para vocês, onde a gente não tem a necessidade de manter um servidor central oferecendo serviço, já que cada computador tanto oferece serviço como se ocupa também dos serviços disponibilizados na rede P2P. Então, todos os participantes da rede, eles são igualmente privilegiados na aplicação. Por que eu digo igualmente privilegiados na aplicação? Porque nós temos, de repente, uma aplicação rodando lá numa rede P2P.
Se a gente tem um sistema cliente-servidor, nós vamos ter diferentes níveis de privilégio em relação a quem vai ter a melhor resposta advinda daquele servidor. No caso das redes P2P, como isso se compartilha entre os diversos participantes, né, se partilha entre as partes, que são os peers, são os nós dessa rede, todos são então igualmente privilegiados na aplicação, porque todos estão exercendo a função de cliente e a função também de servidor desta rede. Nos sistemas P2P, todos os computadores que estão então interligados, eles acabam sendo fornecedores e também consumidores de recursos. Fornecedores quando exercem a função de servidor e consumidores quando exercem a função de computador cliente naquela rede, certo? Pessoal, em relação a trocas de arquivos, essas trocas de arquivos elas são compartilhadas normalmente nas redes P2P em pequenas partes, em pequenos pedaços, de forma que, através de uma conexão simultânea com diversos usuários, seja possível ir recebendo pedaços, partes dos arquivos de cada um deles, de acordo com, claro, a disponibilidade e também maximizando a velocidade de download. Por isso que nas redes P2P, que trabalham com essa ideia de trocas de arquivos compartilhados em pequenos pedaços, que são advindos de diferentes partes, até montar a parte inteira aqui no meu computador quando eu realizo o download completo, a rede pode gerenciar o download mais rápido para que eu receba aquele arquivo, já que aquele arquivo não está vindo inteirinho de um servidor só, esse arquivo está vindo em pequenas partes que estão em vários computadores e eu me conecto a essas várias partes para receber esse arquivo, então ele ser montado de forma completa aqui no meu computador, faz justamente a ideia de que nós temos, sim, uma maximização na velocidade do download, que o download desses arquivos acabe sendo muito mais rápido se comparado às redes tradicionais que não são redes P2P, certo? Vamos dar exemplos aqui, pessoal, de algumas aplicações de redes P2P e alguns exemplos bem específicos dessas aplicações. Eu vou começar fazendo aqui menção talvez da principal aplicação das redes P2P, da qual teve o grande alavancar das redes P2P num determinado momento das redes, que é a transferência de arquivos. E aqui eu vou dar exemplo de serviços como o Napster, o Kazaa, Torrent, BitTorrent, Cademila, Gnutella, todos esses, alguns já desapareceram e outros ainda estão em curso, né, pessoal? Tornaram mais rápido e eficiente essa transferência de arquivos se comparado às conexões cliente-servidor tradicional. Agora, é bem verdade dizer que boa parte desses serviços, inclusive alguns que não existem mais, boa parte desses serviços, eles foram por muito tempo alvo de muitas críticas, justamente por fomentar o aumento da pirataria de software, da pirataria de música, de vídeos, entre outros tipos de pirataria, vamos dizer assim, eletrônica, né? Então, sim, isso é verdade. Boa parte desses serviços de transferência de arquivos em redes P2P, boa parte deles tiveram muitos problemas jurídicos em alguns países, o que fizeram eles acabar desaparecendo, né? Que é bom que a gente saiba disso também. Em relação a exemplos de aplicações em relação à comunicação, eu acho que o exemplo mais emblemático é o Skype, pessoal. O famoso Skype que nos permite fazer essas chamadas como se fosse uma telefonia, só que não telefonia tradicional, mas sim uma telefonia pela própria rede internet, pelas redes IPs, né? No caso do Skype, a chamada ela viaja ponto a ponto entre os servidores dos usuários, lembrando que cada usuário funciona como um cliente e um servidor, então sobre os servidores desses usuários, onde os computadores nesse momento exercendo a função de servidores, facilitam a conexão e acabam diminuindo os custos. É como se todos os participantes da rede dividissem os custos de comunicação dessa rede e por isso o Skype lá no seu começo, usando aí redes P2P, se tornou uma aplicação muito popular, principalmente quando a gente fala em sistemas de transmissão de áudio, de ligações, como se fossem as ligações tradicionais, mas num ambiente de rede P2P. Em relação a criptomoedas, é aquilo que hoje está todo mundo falando muito, né, pessoal? As criptomoedas, como o caso do Bitcoin, do Ethereum, do Ripple, entre outras, trabalham com um livro-razão que nós conhecemos como blockchain. E o blockchain é uma rede P2P,
certo? Não existe instituição centralizadora quando a gente fala dessas criptomoedas que usam a blockchain, né, que realize as operações financeiras na rede. Então essas criptomoedas, principalmente aí Bitcoin, Ethereum e Ripple, que eu acabei de dar como exemplo, se utilizam do blockchain. Blockchain é um livro-razão onde todas as operações ficam lá registradas, certo? E essa é uma coisa muito interessante, porque o blockchain trabalha com a ideia de uma rede P2P, de uma rede descentralizada, fazendo a gestão dessas operações sem depender de um governo central específico, certo? Então, muito aí vem a lembrança hoje em dia quando a gente fala de redes peer-to-peer, de redes P2P, justamente essas aplicações com criptomoedas. Também tem o uso, pessoal, do consumo de mídias, principalmente os chamados sistemas IPTV, que é um método talvez mais conhecido para compartilhar mídias audiovisuais, como estações de rádio, estações de TV. E eles utilizam o endereço IP dos computadores usuários para realizar essa operação. Então, em relação ao consumo de mídia, em relação a sistemas IPTV, que usam aí também redes P2P. Vai percebendo que as aplicações e os exemplos de uso de redes P2P é bem variado mesmo, né? Agora, é importante a gente destacar que em redes P2P nós temos que ter alguns cuidados importantes. Eu vou citar alguns desses cuidados. Primeiro, certificar-se de não copiar conteúdo protegido por direitos autorais. Isso quando a gente está falando, alguém me diz, professor, mas isso eu é que vou determinar. Sim, mas eu quero dizer cuidados em relação à legislação vigente nos países, como o caso do Brasil, certo? Então, um cuidado importante em quem usa redes P2P, se não quiser ter problemas, é certificar-se de não copiar algum conteúdo protegido por direitos autorais. O outro cuidado que também tem a ver com isso é certificar-se de não compartilhar esse conteúdo protegido por direitos autorais. Então, estou dizendo que quem faz parte de redes P2P tem que cuidar, tanto não copiar o conteúdo que é protegido por direitos autorais, mas também não compartilhar e não propagar conteúdo que também é protegido por direitos autorais. Então, são dois cuidados importantes a ver com os direitos autorais. Mas também tem outros cuidados, como certificar-se de não copiar um programa que está contaminado, um arquivo que está contaminado por códigos maliciosos ou vírus. Porque a gente bem sabe hoje em dia que boa parte dessas redes P2P que nos permitem compartilhamento de arquivos nessas redes descentralizadas, nessas redes distribuídas, um dos grandes problemas, tem vários, mas um dos grandes problemas é a fácil recebimento de arquivos que estão infectados por vírus de computador ou outros códigos maliciosos. Quer dizer, quem faz parte das redes P2P tem que ter muito cuidado em relação a receber programas ou arquivos contaminados. Além também de ter cuidado de não compartilhar isso também com outros, de não fomentar e propagar vírus de computador e pragas virtuais. E um outro ponto também em relação aos cuidados importantes é certificar-se de não copiar programas que destravam aplicativos do tipo shareware, conhecidos como cracks. Qual é a ideia? O shareware é um programa que alguém lá vai usar por um determinado período para experimentação, por exemplo, né? E aí, depois que expira esse período, já não dá mais para utilizar sem fazer o devido pagamento para utilizar aquele programa ou aquele recurso. E aí, muitos se propagam hoje em dia através das redes P2P, alguns programinhas que nós chamamos de cracks, justamente para destravar, para desbloquear esses aplicativos do tipo shareware, sem fazer lá o pagamento necessário e adequado para o criador daquele software ou detentor dos direitos daquele software. Então, isso também é um cuidado importante em relação às redes P2P, certo? Bem, pessoal, agora eu quero falar um pouquinho do início lá das redes P2P. Inicialmente, as redes P2P, peer-to-peer, elas não eram totalmente descentralizadas lá no início. Hoje é outra história, estou falando lá no início, né? Era necessário, então, muito comum na época, um servidor de rastreamento para auxiliar na localização dos pares, para que esses pares pudessem se comunicar. Então, a partir dessa especificação original, desse início das redes P2P, algumas técnicas a partir daí foram desenvolvidas,
começaram a ser desenvolvidas justamente para melhorar o desempenho dessas redes P2P e tirar essa dependência que existia lá no início de algum servidor para fazer o auxílio nesse rastreamento e na localização dos pares da rede P2P, certo? E é aí que entra um termo muito interessante no nosso estudo. Um dos esquemas de organização utilizado em redes P2P e o qual permitiu justamente a descentralização dessas redes para elas serem o que são hoje em dia é o que nós chamamos de DHT, certo? DHT, a tabela distribuída de hash, ou a tabela de hash distribuída. Vamos estudar um pouquinho sobre DHT, então, comigo aqui, lembrando desse termo, a tabela de hash distribuída. É, na verdade, então, pessoal, uma técnica muito popular de indexação e busca P2P, certo? Eu posso dizer que essa técnica DHT, munida de protocolos específicos, permitiram que as redes P2P de fato ficassem descentralizadas, como normalmente o são hoje em dia. As DHTs elas formam infraestruturas que podem ser usadas para construir sistemas mais complexos, como por exemplo sistemas de arquivos distribuídos, o compartilhamento de arquivos peer-to-peer, de arquivos ponto a ponto, e sistemas também de distribuição de conteúdo, portanto, inúmeras vantagens no uso do DHT. Certo? As redes P2P, aliás, diga-se de passagem, pessoal, aqui tem um detalhe importante para a gente destacar, elas também podem, em alguns momentos, utilizar o que a gente chama de arquitetura P2P híbrida, porque hoje se diz que as redes P2P originais e tradicionais, aquelas que são hoje ditas descentralizadas, elas não possuem um servidor centralizado, né? Mas nós podemos fazer uma rede P2P híbrida, que trabalhe com cada computador sendo um cliente e um servidor, como eu disse, mas que trabalhe com servidores também, e por isso híbrida. Vou explicar melhor isso. Então, em uma rede de arquitetura P2P híbrida, é bom que se diga quando é híbrida, a transferência de dados entre as partes ela ocorre diretamente, como é na rede P2P tradicional, né? Porém, o registro desta realização em servidores centrais, o que vai facilitar a busca de pares e também a busca de conteúdo. Isso a gente chama então de rede P2P híbrida. Ela é P2P porque a distribuição, a transferência dos arquivos, dos dados, das informações entre as partes, ela continua ocorrendo diretamente, certo? Mas ela é híbrida porque ela utiliza um servidor ou servidores centrais justamente para que eles façam o registro, esse registro. Isso vai facilitar a indexação, vai facilitar a busca de pares e de conteúdo dessas redes P2P. Aqui eu mostro, então, um diagrama demonstrando essa ideia que a gente tem numa rede P2P híbrida. Observa ali os computadores, né, na rede P2P, compartilhando arquivos, recursos diretamente entre si, P2P, mas realizando o registro em servidores. E aí, por isso que nós chamamos esse caso de rede P2P híbrida. Certo, pessoal? Muito importante essas informações, então, sobre as redes P2P. Bem, pessoal, vamos verificar, então, questões de prova sobre esse assunto. Acompanha comigo a leitura dessa questão que diz assim: inicialmente, as redes P2P não eram totalmente descentralizadas, sendo necessário um servidor de rastreamento para auxiliar na localização de pares. A partir da especificação original, algumas técnicas foram desenvolvidas para melhorar o desempenho das redes P2P. Qual das alternativas a seguir apresenta um esquema de organização utilizado em redes P2P, o qual permitiu a descentralização dessas redes? E ali vem letra A, trackers, letra B, magnet links, letra C, protocolo NNTP, letra D, DHT e a letra E, aplicações BitTorrent. E aí, pessoal, quando ele fala especificamente qual das alternativas a seguir apresenta um esquema de organização utilizado em redes P2P, qual permitiu a descentralização dessas redes, porque a gente já alguém vai dizer, mas tem aplicação BitTorrent, isso não é P2P? É P2P, mas é só um exemplo de aplicação P2P. Quando a gente fala de esquema para organizar redes P2P e deixar elas descentralizadas, esse esquema se chama DHT, que a gente já estudou aqui, a tabela hash distribuída ou a tabela distribuída de hash.
certo? Que permitiu justamente que essas redes P2P de fato fossem descentralizadas. Então, letra D de Dinamarca para essa questão. Isso não quer dizer que BitTorrent não é uma aplicação P2P. É, mas não é o que ele pediu. Ele pediu qual alternativa apresenta um esquema de organização para transformar as redes P2P em descentralizadas. Esse esquema se chama DHT, né? BitTorrent, aplicações BitTorrent são exemplos de aplicações P2P. Então, cuidado aí na diferença, certo, pessoal? Letra D de Dinamarca aqui é a resposta correta. Vamos lá para mais uma questão, dadas as seguintes proposições. Um peer é um nó que forma a unidade fundamental de uma rede P2P. Lembra que eu disse que P2P é peer-to-peer, né? E o que é um peer? É um nó da rede, ponto de conexão nessa rede P2P. Tá certo, o item 1 ali. O 2, Gnutella é uma rede centralizada. Errado. Gnutella é um exemplo de aplicação peer-to-peer descentralizada. Justamente por ser P2P, né? 3, uma arquitetura P2P necessita de um servidor de autenticação. Não, a arquitetura P2P não necessita de um servidor de autenticação para funcionar. Pode ser totalmente distribuída e descentralizada. Portanto, só o item 1 aqui, certo, né, pessoal? Unicamente a proposição 1 está correta, letra C de Canadá, o gabarito e a resposta para essa questão. Vamos lá para mais uma questão, acompanha comigo. Em relação a serviços P2P, assinale a alternativa correta. Letra A, exigem maior quantidade de banda do servidor. Letra B, os nós peers possuem função exclusiva de cliente. Letra C, os nós peers possuem função exclusiva de servidor. Letra D, possuem grande escalabilidade. Letra E, sua principal finalidade é a mineração de bitcoins. Questão bem interessante. Primeiro, coisa importante, uma das grandes características das redes P2P é o que a gente chama de escalabilidade. Eu comentei sobre isso, muito fácil em redes P2P, aumentar a quantidade de recursos disponíveis, aumentando a quantidade de computadores disponíveis. Quer dizer, é fácil, tem uma escalabilidade muito grande, né? Ali diz, exige maior quantidade de banda do servidor, como se a base de uma rede P2P justamente descentralizada, onde cada computador faz a função de servidor e de cliente, onde nós temos maior quantidade de banda de servidor, a necessidade disso é quando a gente tem redes cliente-servidor, mas nas redes P2P não, né? A B dizia, os nós peers possuem função exclusiva de cliente, não, cada nó tem a função de cliente e de servidor também. O que faz a letra C também está errada, né? E a letra E pode confundir muita gente, diz sua principal finalidade é a mineração de bitcoins, não. É uma finalidade, através das blockchains, né, que é um padrão P2P, podemos realizar a mineração de bitcoins. Mas dizer que a principal finalidade das redes P2P é a mineração de bitcoins, não. É só um exemplo de finalidade de redes P2P. Talvez a maior finalidade das redes P2P é troca de dados e arquivos. Letra D de Dinamarca, então, a que está de fato correta, grande escalabilidade. Vamos para mais uma questão. Redes P2P, peer-to-peer ou ponto a ponto, estabelecem conexão direta entre duas ou mais máquinas, sem intervenção e o controle de sistemas e servidores centralizados. Perfeito. Um dos propósitos mais populares para o uso desse tipo de rede é o compartilhamento de arquivos. No entanto, é preciso ter alguns cuidados ao utilizá-lo. Não é um cuidado necessário ao utilizar redes P2P para compartilhamento de arquivos. Qual desses não é um cuidado? Letra A, certificar-se de não copiar conteúdo protegido por direitos autorais. Isso é um cuidado. Letra B, certificar-se de não copiar um programa contaminado com código malicioso. É um cuidado também. Letra C, certificar-se de se conectar apenas a máquinas que utilizam o mesmo sistema operacional. Errado, pessoal. Em redes P2P que estão compartilhando recursos, as máquinas não precisam rodar o mesmo sistema operacional. Eu posso ter uma rede P2P que tem uma máquina rodando Windows, a outra rodando Linux e a outra rodando o sistema operacional iOS da Apple. Quer dizer, não precisam ter o mesmo sistema operacional, por isso a letra C é a resposta. Não precisa certificar que se conectam com o mesmo sistema operacional, não precisam disso. Letra D, certificar-se de não compartilhar conteúdo protegido por direitos autorais. Perfeito, tem que cuidar disso. A letra E, certificar-se de não copiar programas que destravam aplicativos do tipo shareware, conhecido como cracks. É verdade, né? Porque isso vai contra os direitos e as normas da legislação vigente. Então, letra C de Canadá, de fato, o gabarito da questão.
Vamos lá para mais uma questão, acompanha comigo a leitura. Essa diz assim: a distribuição de arquivos em redes P2P pode fazer com que determinados arquivos com vírus de computador sejam difundidos na rede. Certo ou errado? E aí, pessoal, o que vocês me dizem? Certo ou errado essa história? Claro que está certíssimo. Um dos grandes problemas das redes P2P no compartilhamento de arquivos e programas é, de fato, a contaminação com vírus de computador e outros programas maliciosos, já que nem toda a fonte é muito confiável, por isso marcamos como certo essa questão. Beleza, pessoal? Mais um assunto interessante aí resolvido sobre as redes P2P. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!